Deus abençoe aos preciosos irmãos. Mais um dia de vitória. Amém? Passamos por uma semana de lutas, dias alternados com chuva. Agradecemos a Deus. E agora, nesta hora, somente um sol bonito, maravilhoso, e que nós estamos aqui para adorar e agradecer ao nosso Deus. Amém? Então vamos ler, eu não vou ler completo, porque eu já li o Apocalipse 3, que é Laodiceia, mas nós vamos ler só alguns versos, para poder dar sequência, que é muito assunto, e eu estou valorizando esses assuntos, porque chegamos naquilo que já estávamos, né? Estamos aqui e, finalmente, depois de ler tanta coisa de Apocalipse, chegamos àquilo onde nós estamos revivendo. Amém? Então vamos ler a partir do verso 16. Só que não vai ser todo, somente 3 versículos. Apocalipse 3, 16. Apesar de eu já estar lendo um pouquinho melhor sem a lupa, mas eu vou ler com a lupa porque eu leio rápido, para não ficar gaguejando. Todos acharam, né? 3,16. Então diz assim: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vamos prestar atenção, esses versículos são palavras significadas, né? Metáforas. Aqui mesmo, quando diz vomitar-te-ei da minha boca, ou seja, da boca de Deus sai a palavra, não é isso? Se a pessoa não está quente na palavra, é morno, e morno é aquele que usa para vomitar. Então Deus vomitará ele da sua boca, porque nós somos também a palavra de Deus que vive em nós. Amém? Então, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado, e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nosso bom Pai celestial, agradecemos este momento em que estamos começando o culto desta tarde e noite, e clamamos que o Senhor abençoe a todos quantos estamos aqui, aqueles que estão a caminho para chegar, e também este culto é dividido praticamente em 3 etapas: o estudo, os cânticos e a pregação da palavra. E que o Senhor possa estar dirigindo, abençoando a todo momento deste culto, para que seja para a honra e glória do teu bendito nome. Isso nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém, aleluia. E peço, Senhor, cuide de mim, para que eu me saia bem, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, amados irmãos. Bem, irmãos,
Depois nós vamos ler Romanos, e depois pode até guardar a Bíblia aberta no livro de Romanos. Mas antes de Romanos, nós vamos ler um pouquinho aqui, que eu não li todo no passado, que teria que ter um tempo maior. Então veja só, nós falamos sobre a Laodiceia, agora diz assim, como um servo. A era de Laodiceia começou por volta dos anos 1906, só para dar uma entrada. Agora diz aqui, como um servo de Deus que tem tido um grande número de visões, das quais nenhuma jamais falhou, deixe-me predizer, eu não disse profetizar. Eu quero que preste bem atenção nisso que eu estou falando, porque a gente nunca leu isso aqui diretamente para a igreja, porque toma muito tempo. Então, o irmão Brandes, deixe-me predizer e não profetizar. Agora, por que o irmão Brandes usou isto? O irmão Brandes é o nosso profeta. Aliás, o profeta do mundo todo. Veja só. Ele disse, deixe-me predizer, não profetizar. Aí ele diz, por quê? Para que esta era terminará, porque esta era terminará por volta de 1977. Agora, por que ele disse isso? Isso porque nenhuma das visões que eu tive deixou de acontecer. 7 visões, não é isso? 7 visões e não deixar de acontecer, e aconteceram todas elas numa rapidez tão grande que ele calculou. Eu acho que daqui para 1977 estejamos no final. Mas só que ele disse, eu não estou profetizando. Ainda hoje todo mundo só bate nisso, que ele é falso, que ele disse que estava profetizando. Não, ele disse, eu não estou profetizando. Então, se alguém for falar para vocês, não, ele avisou que não estava profetizando, e ele não disse isso para se engrandecer. O irmão Brando disse isso pela rapidez que as 7 visões aconteceram. Inclusive nomes que não eram nem famosos ainda, como do Adolfo Hitler, e ele já pronunciou aqui que seria o homem que levaria a Terceira Guerra Mundial. Então nós vamos ver aqui o que é que ele explica. Então eu vou ler meio rápido, então preste atenção bem. Veja só. Então, ele lembra de novo, eu não disse profetizar, mas predizer, que esta era terminará por volta de 1977. Se você me perdoar, uma nota pessoal aqui, eu baseio essas predições em 7 visões maiores e contínuas que vieram a mim numa manhã de domingo, em junho de 1933. Veja só, 1933 ele já tinha visto tudo isso. Aí ele ainda botou muitos anos, 1977. O Senhor Jesus falou-me e disse que a vinda do Senhor estava se aproximando. Porém, antes que ele viesse, 7 eventos maiores se tornariam conhecidos. Eu os anotei todos naquela manhã e eu divulguei a revelação do Senhor. A primeira visão foi que Mussolini invadiria a Etiópia e aquela nação cairia aos seus passos. Esta visão certamente provocou algumas reações e algumas pessoas ficaram muito irritadas quando eu contei e não acreditavam. Tá? Ficaram falando mal dele. Esse cara está predizendo coisas que isso não vai acontecer. Nem sonhava de ter uma má intenção de Mussolini contra a Etiópia. Agora veja, o irmão Brando era muito novo.
entendeu? Era muito novo, meu irmão Brana. Não tem nenhum rapaz novo aqui que eu possa comparar ele. Ele era muito mais novo que Daniel da irmã Neide. Aí já pensou um rapaz assim, deve dizer que Deus mandou para ele? Então pensando, esse cara está dizendo bobagem. Quem vai dar ouvido a um maluco desse, um jovem maluco? Hoje isso é um demente, eu dizia, é um camarada que quer aparecer. Falaram muito mal dele, veja só. Irritado, quando eu contei, não acreditavam. Porém, assim aconteceu. Ele simplesmente entrou lá com suas armas modernas e assumiu o comando. Os nativos não tiveram chance, porém a visão também disse que Mussolini chegaria a um fim terrível com o seu próprio povo, virando-se contra ele. Isto aconteceu exatamente como fora dito. Veja só, Deus toma os jovens para saber se a pessoa quer que foi Deus que mandou. Aconteceu isso com Jeremias também. A visão seguinte, que é a segunda, veja só, prediz que um austríaco, veja só, ninguém nem conhecia esse homem ainda, um austríaco chamado Adolf Hitler se levantaria como ditador sobre a Alemanha e que ele envolveria o mundo numa guerra. Ela mostrou a linha de Siegfried e como nossas tropas teriam grandes dificuldades para vencer a guerra. Depois mostrou que Hitler chegaria a um fim misterioso. Do jeito que Jesus diz, até hoje ninguém sabe afirmar como morreu Adolf Hitler. Já chegaram até a dizer que ele morreu aqui na Argentina, aqui perto. A terceira visão foi na esfera política mundial, porque mostrou-me que haveria 3 grandes ismos. Era o fascismo, nazismo e comunismo. Mas os 2 primeiros, fascismo e nazismo, seriam absorvidos pelo terceiro. E a voz advertiu, observe a Rússia, mantenha seus olhos no Rei do Norte. A quarta visão, veja, o mundo vai se tornando moderno e vai piorando as coisas, e tudo isso ele viu. Estão prestando atenção, não estão? Não discute de jeito nenhum. A quarta visão mostrou os grandes avanços da ciência, que Daniel falou também, que viriam após a Segunda Guerra Mundial, era encabeçada pela visão de um carro que tinha na parte de cima uma bolha plástica que estava percorrendo belas rodovias sob o controle parei aqui um pouquinho para mudar de página, sob o controle remoto, de modo que as pessoas pareciam sentadas neste carro, sem volante, e estavam jogando certo tipo de jogo para se entreterem. Ele agora já estava sendo mais confiado, né? Porque estava sendo cumprido, né? Quando ele disse isso, então, o que foi que fizeram? Fizeram uma espécie de um desenho, ou uma fotografia, como diz assim, tirar o retrato falado, né? E botaram na revista Time. Vocês estão lembrados, há uns anos atrás, que mostrou isso aí? E realmente parecia uma bolha, ou seja, uma bola. E dentro tinha 3 camaradas jogando, ninguém sabe que jogo era aquele, como se fosse um dominó ou carta de baralho. Porém, o carro não tinha motorista. Estava andando na velocidade normal e não tinha motorista. Aí veja que ele já estava tomando, gente, já se cumpriu 3 ou foi 4?
Então aí acreditaram, fizeram. Aí viram, lançaram no Fantástico, foi outro programa aí, o carro, que foi. Agora, ninguém mencionou, segundo o profeta William Marion Branham falou, ninguém citou isso. Porque essas coisas de Deus, ninguém tem a língua dobra e não tem vergonha de dizer que foi Deus quem disse ao homem. Veja só, mas todos nós vimos na televisão e saiu na revista Veja. Aliás, na revista Time. Então, veja só, a quinta visão tinha a ver com o problema moral de nossa era, concentrando principalmente em torno das mulheres. Deus me mostrou que as mulheres começaram a ficar fora de seu lugar com a concessão do direito a voto, depois elas cortaram o seu cabelo, o que significava que elas não estavam mais sob a autoridade do homem, do marido, esposo, mas insistiam em direitos iguais, ou na maioria dos casos, mais do que os direitos iguais. Elas adotou vestimenta de homens, entrou num estado de despimento, até que o último quadro que vi era de uma mulher nua, exceto por pequeno avental do tipo folha de figueira. Com essa visão, eu vi a terrível perversão e a condição moral do mundo inteiro. Isso aconteceu? É ou não, igreja? A perversidade. Ele chegou a dizer que viu as mulheres tomando banho, mostrou na visão, que só tinha a parte de baixo. Não era mais biquíni, não. É como o Roberto Carlos chegou a cantar, era monoquine, e mostrando o seu corpo, quase que por completo. A maior depravação. E começaram a reclamar os direitos da mulher. Nossas irmãs são crentes, são servas do Senhor, e Deus se agrada de vocês serem submissas a Deus. Nós não somos melhores do que vocês mulheres, nem as mulheres melhores do que os homens. Mas a mulher tem uma coisa que só ela podia fazer, era dar à luz e criar leite, amamentar. E o homem seria, como esposo dela, o responsável porque ela pudesse gerar. Tudo isso é nos ditames de Deus. Porém, o mundo foi evoluindo, que as mulheres não querem mais ter muitos filhos, quando mais, muito tem, são 2, e às vezes ainda reclamam porque deixou vir 2, e querem trabalhar. Não se incomoda onde quer que ela vá trabalhar, sei lá, para sentar numa construção, e tem muita na construção, elas querem é trabalhar. Em casa, o trabalho é fatigante, mas lá fora, o trabalho é uma diversão. Brinco, conversa, etc. E muitas vezes, umas dizem, ei, está na hora de eu largar, chegar lá, encontrar. Se o chato do meu marido já chegou com as exigências dele. Muitas não querem mais quase trabalhar para o marido. Mas se botar para trabalhar no comércio, pode ser explorada à vontade, o problema é que elas estão lá trabalhando. Elas querem trabalhar lá fora e não querem muito mais trabalhar na casa. É a mudança da posição da mulher. E a Bíblia não diz isso da mulher. A Bíblia diz que a mulher seria responsável pela sustentação da casa. Mas hoje... E o irmão Bruno chegou a dizer que elas queriam ser iguais e agora querem ser maiores. Eu já vi marmanjo velho safado e sem vergonha, querendo mostrar que são tão assim, simpáticas as mulheres, ele como homem fazendo propaganda política em favor de botar mais mulheres para dominar.
cumprimento. E as coisas que avançaram aí, depois da guerra, mostrando que Daniel disse que no tempo do fim, a ciência se multiplicaria. No tempo do fim. Então, nós não estamos, como muitos pensam aí, agora estamos começando um mundo novo, moderno. Não. Estamos começando a derrocada do tempo do fim. Nunca vi nascer tanta criança hoje com autismo. E ninguém sabe explicar. Eu acho, particularmente, que tem a ver com celular e outras coisas mais que irradia essas coisas e prejudica a criança. Mas ninguém sabe explicar ainda. Mas uma coisa eu vou dizer a vocês, esse celular moderno, 5G, quando ele surgiu nos Estados Unidos, matou muitos animais. Pássaros, tudinho que pousavam na corrente, foram estudar o que era, todos eles tinham morrido por radiação do 5G. Mas as coisas, o diabo dá um jeito de passar um pano para que ninguém se ligue. E hoje o que é que está acontecendo? Todo celular, todo jovenzinho quer 5G, 5G, 5G. Se não for 5G, não tem graça. Ah, o meu celular é muito bom, mas ele é 5G ou é 3G ou é 4G? Ah, meu filho, o meu é 5G. E a turma comprando, e o mal entrando. Não é verdade? E vai comer nas cozinhas, a comida ainda está morta. Tira, para no prato, tola no micro-ondas. E depois a gente vê qual é o problema. Dor de cabeça, dor nos olhos, dor na coluna, radiação. Radiação. Tem um médico aí que ele é um cientista, mas quando ele fala, ele leva nome de bobo. Laí Ribeiro chegou a dizer que era um crime dos pais comprar aquela pipoca para micro-ondas, botar no micro-ondas e depois dar aos filhos. Ele está sendo um pai criminoso. Um pai que dá refrigerante ao filho, ele diz a mesma coisa que está dando um copo de cerveja. Mas a turma, quando escuta isso, os metidos a entendido, ficam zombando dele. Vê se não está acontecendo tudo como o irmão Brana disse. O irmão Brana só não, outro profeta também disseram. Aqui, na sexta visão, a sexta visão, levantou-se na América a mais bela e, no entanto, mais cruel mulher. Ela mantinha o povo sob seu completo domínio. Eu acreditei que isso fosse a ascensão da Igreja Católica Romana, mas foi também, irmão Brana. Embora soubesse que poderia ser possivelmente uma visão de alguma mulher levantando-se com grande poder na América devido à sua votação popular das mulheres, porque a mulher também representa a igreja. Então foi isso também. Para vocês terem uma ideia, a Igreja Católica tem uma grande força hoje, sabe aonde? Em Israel. No lugar aonde puseram Jesus, eles já aproveitaram para ganhar dinheiro e transformaram ali numa igreja. A igreja do Senhor, a igreja do sepulcro do Senhor. Eu não gosto nem de fazer essa expressão. A igreja da catacumba do sepulcro do Senhor. Aí a turma vai e chora, reza texto e deixa dinheiro. Está uma desgraça. E como Israel é um país muito democrático, não empata nada. E o irmão Brana disse que eles ainda vão levar um gesto de honestidade, que vão tomar o dinheiro dos judeus, com o papo dele. Tanto é que é uma das igrejas mais ricas do mundo, se não é a mais rica, é o Vaticano. Tem dinheiro de tudo que tem lá, até de político tem. Então, veja só. E na sétima
visão foi onde eu ouvi uma explosão terribilíssima. Quando voltei para olhar, vi apenas ruínas, crateras, fumaça por toda a terra da América. Baseado nestas 7 visões, juntamente com as rápidas mudanças que se têm alastrado pelo mundo nos últimos dias, nos últimos anos, eu predigo, aí repito, eu não estou profetizando, que todas as visões foram antecedidas até 1977, embora muitos possam achar que esta é uma declaração irresponsável, em vista do fato de que Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora. Eu ainda mantenho esta predição após 30 anos, porque Jesus não disse que ninguém poderia saber do ano, mas mês ou ano, ou semana, em sua vinda se completaria. Aí diz aqui, portanto, repito, eu sinceramente creio e sustento como estudante particular da palavra, juntamente com a inspiração divina, que por médio de 1977 deverá estar acontecendo isso. Agora, deixe-me dizer isto, pode alguém provar ser errada qualquer uma das visões? Não. Foram todas cumpridas. Sim, todas cumpridas. Até uma que cumpriu, que o irmão Branco disse que quando os Estados Unidos colocasse um presidente ou uma vice-presidente, que seria uma mulher, quando ele falou também nos Estados Unidos, seria uma mulher. E quando essa mulher fosse formada no ato de assumir o governo, né? Se a roupa dela for escarlate, o tempo... Vocês ouviram isso, igreja? Quem ouviu, levante a mão, que saiu na televisão. Outros não viram. Quando a roupa dela, que ela se apresentar, for escarlate, foi Deus que mandou o irmão Branco dizer, o tempo está terminado. Ontem o irmão Olivando fez uma pregação extraordinária, mostrando que tudo está mostrando o fim. Tudo. Meu amigo, até as terras estão se abrindo. O cara estava me dizendo, tem buraco aqui que a terra se abriu, que é como se fosse um prédio de 25 andares. Sempre não choveu, por que agora está acontecendo isso? Tem coisa acontecendo. Os Estados Unidos tem sempre aqueles casos de ciclone, tudinho, mas nunca teve tanto como está tendo agora. Dubai dava aquelas coisas de poeira. Agora, já umas 2 ou 3 vezes que Dubai passa por uma enchente que estraga, afunda muitos carros. O Irã e tantos outros lugares aí agora, está no mundo todo. E quando focalizam aqueles lados onde só tem gelo, toda vez que focaliza está caindo blocos e mais blocos, na altura de 5, 6, 7, 10 andares, caindo no mar. Ao cair, ele vai se derreter. Ao se derreter, levanta a água. E a gente já está vendo os avanços ali por Boa Viagem, no final do Boa Viagem, por ali por diante, do lado de Paulista, porque como o Globo faz isso, aí daquela parte onde está mais baixo, eles avançam mais. Candeias, Boa Viagem está caindo água em cima da própria calçada. São coisas, aí o irmão Olivando fez um culto maravilhoso, e ele disse, olha, tudo, onde a gente olha, a gente está vendo o sinal. Onde a gente olha, a gente está vendo o sinal, então é tempo de onde a gente chegar também, falar com um amigo, dar um bom dia, falar de Jesus Cristo. Então, isto é importante, orar pelos nossos, porque ele mesmo tem orado, que a família dele, né? Mas parece que é assim. Quando eu vejo que Samuel foi um dos maiores homens de Deus, né?
E ele foi dar conselho e disse: não, Samuel, você é um homem de Deus, você é um homem que tem nos orientado, mas seus filhos não estão correspondendo com você, Samuel. E Davi? O que é que diz Davi? Que Deus elogiou foi muito Davi. Mostra um filho bom de Davi. Eu quero que mostre aqui para mim um filho bom de Davi. Dei tempo suficiente, não acharam não? Não, João, mas tem um, João, era ele, João. Tem um que o nome dele significa paz. Como é o nome dele? Que significa paz? Shalom. Deu o nome a Salomão. Salomão significa paz. Por isso que ele teve um governo de paz. Um governo sem luta. Chegaram até a comparar com o milênio, mas não se compara com o milênio não. Porque ele teve paz, porque Deus segurou. Mas ele fez uma coisa, pediram para ele baixar os impostos, ele disse que o dedo mindinho dele era mais grosso do que o lombo do pai dele. E castigou o povo, e o povo se separou dele. E Deus disse: eu não vou cobrar isso agora, porque Deus age como quer. Ele disse: mas eu vou cobrar no próximo filho dele, que for rei. E cobrou de Roboão. Porque Roboão fez umas maiores besteiras. Mas só foi Salomão fez, só foi isso. O irmão dele, chegou humildemente: meu irmão Salomão, o nosso pai, na sua velhice, foi dado uma virgem para aquecer ele. Mas ele estava tão deprimido que ela continuou virgem, ele não fez nada, nem tocou nela. Eu vim pedir permissão ao Senhor, meu rei, com o próprio irmão, que eu pudesse casar. Esqueci até o nome da irmã. Uma jovem bela, bonita de... Abisaque, né? Só tinha nome, só fez nela Abisaque, né? Pera, até o nome de Abisaque. Mas que era uma mulher linda. Eles gostavam tanto de Davi que escolheu a mais bela moça dessa lá. Mas o velho não fazia mais nada e não mexeu com a pobre da moça. Pronto, ele disse isso, prestou a continência e se retirou. Ele chamou o camarada, os vassalos dele, disse: mate, ele quer tomar o meu reino. Quero ver se alguém diga que teve algum filho de Davi. Não tem. Por isso que a Bíblia diz: eu gosto de ler isso aqui. Me atinge, mas eu gosto. Porque pelo lado me atinge, por outro lado me dá a esperança de que Deus vai me perdoar. Mas não existe nenhum bom. Nenhum sequer para dizer: isso aqui foi bom. Não, mas Davi não, foi proteção de Deus. Quando Deus dá a proteção a uma pessoa, eu já disse aqui, vou dizer de novo, ela não peca diante de Deus. Porque Deus mandou ele entrar e fazer aquilo. Então Deus não cobra o que Deus mandou, como o caso de Jacó. Então venceu o leão, o urso, venceu o gigante, depois venceu outros gigantes, venceu um bocado de coisa. Foi a força da vida. A força da vida nada. Foi tudo dado por Deus, assim como deu a Sansão. Quando solta para fazer uma coisinha por conta própria, tarou a mulher do general dele e provocou adultério com ela, achou pouco, mandou matar. E veio foi que deu na família dele, irmão matando irmão, irmão deflorando irmã. Onde é que tem coisa boa no homem? Não tem, não. Ninguém pensa que tem coisa boa no homem. Mas pela graça e a misericórdia de Deus e pela fé de um servo do Senhor, chamado Abraão,
que Deus abençoou toda a posteridade de Abraão, e nós somos beneficiários dessa posteridade. Mas quantas vezes a gente fica até revoltado com um criminoso que fez o mal a uma família, e diz, se eu fosse policial, eu pegava ele e fazia aquilo outro. Porque em nós não tem nada de bom. Bom mesmo só o nosso Deus. E a sua misericórdia sobre todos nós. Amém? Então, meus irmãos, isto é tremendo. Então, li aqui a 7ª. Então, vou parar aqui um pouquinho. Então, ele desafiou que alguém provasse ser errada qualquer uma das visões. Então, nada foi errado, pelo contrário, começaram a criticá-lo. Começaram a dizer que ele estava dizendo bobagem, era um jovem garotão ainda, a ponto de ninguém querer ouvir. Mas como não viu acontecer, aí pararam para pensar direito. Então, viram o sinal do carro, ele falou, já morto há muito tempo, ele falou, mas botaram o desenho que foi feito, botaram na revista. E a mulher com escarlate. Foi todo mundo, não foi o Brasil não. Comentar isso. Tem uma visão que quando a mulher de escarlate assumisse a vice-presidência ou a presidência, o mundo estaria chegado ao seu final. E foi tirada a fotografia e disse mais, essa mulher é uma mulher tirana, é uma mulher que não teme a Deus, nem gosta da Bíblia, mas para atingir o protocolo, ela tirou a fotografia sentada numa cadeira com a Bíblia no colo. Aquilo é para enganar. Ela não gosta e o presidente é, inclusive, como é que diz? Um esquerdista. Normalmente os esquerdistas, digamos assim, eles não creem em Deus. Está tentando ser presidente novamente. Se passar, não pensemos nós que foi fraqueza do homem que representa a trombeta, mas foi a mão de Deus que permitiu. Deus não leva ninguém a juízo sem antes advertir. Tem até uma mensagem do irmão Branda com esse tema. Então, se isto passar, é que Deus permitir para dar mais alguns tempos para que os minhas ovelhas, clamem a mim, se preparem e sigam meus conselhos. Amem-se uns aos outros. Não critiquem mais uns aos outros. Não fale mal, não brigue, não entre em confusão, mas orem. Eu até usei um temazinho aqui, é melhor orar do que criticar. Devemos orar. A gente tem uma boca muito fácil, uma língua muito fina para criticar. E Jesus não fez isso. E quando acontecer essas coisas que estão acontecendo, gente, uma das piores coisas na vida que a gente está vendo aqui, que até os homens que mandam no Congresso estão tendo dificuldade porque os chefões estão querendo lá dentro. Estão ganhando dinheiro do governo para votar na ideologia de gênero. Se passasse ideologia de gênero, como disse lá um deputado, não vou citar nome para parecer que eu estou pegando política aqui, que eu não estou, eu estou mostrando o que está acontecendo, que Deus que aconteceria. De se isto passar, a nossa educação já está fragílima, que até quem está fazendo faculdade não sabe, é um analfabeto funcional, isso até assim. Mas se essa coisa passar, a coisa vai ficar de uma maneira tão terrível,
que vai causar a pedofilia. Ninguém sustentará a pedofilia. Criança de seus 7 a 8 anos a 10, todas vão virar alvo desses malandros sem vergonha e sem pudor. E quem já está passando por isso é a ilha de Marajó. Já está passando por isso. Eu vi uma coisa terrível, a mulher aparentando seus 50 e pouco anos, dizendo a um bocado de criança, viu? Para doutrinar as crianças, dizendo um bocado de criança que ela mesma não sabia se era mulher ou se era homem. Que isso interessa as crianças? É como disse, você quiser ser errado, seja, mas não tente fazer botar na goela das crianças, na cabeça das crianças, um negócio que é normal, e dizer, você não sabe se você é menino ou menina não, você não sabe ainda não. Chegar na escola, eu dei uma vez a escola, quando eu era professor, chegaram 2 moças, toda bem. Aí eu, para deixar ela à vontade, saí da classe, os 20 minutos que ela ia tomar. Quando eu voltei, se eu soubesse, eu acho que eu tinha sido chamado a atenção ou perdido o emprego. Porque as 2 perguntas que eu ia fazer a elas 2, qual de vocês usa outra como mulher? Porque ela foi dizer da classe que não era nada demais, a gente tinha que fazer isso, tinha que aproveitar, tinha que fazer esse teste, tocar um no outro para sentir se sente alguma coisa. Isso é uma desgraça. Quando eu cheguei, os alunos estavam, professor, essas 2 mulheres que entraram aí, desculpa a expressão, não tome isso como sacrilégio, querem fazer a gente achar que nós podemos ser frango. Entenderam essa expressão, né? Que é chamado disso mesmo. Ou sapatona. Porque estavam tudo dizendo, não, é normal, você, não tem esse negócio de menino e menina mais não, você tem que decidir quem é que vai ser. Para você decidir, você tem que fazer o teste, se você gostou. E tinha lá, e a revista foi rasgada, e vai surgir de novo a revista, para que as crianças ficassem dessas. Mas Deus é maior. Deus é maior. E pior que tinha mulheres defendendo isso lá. Eu não estou falando de política não, eu estou falando da mão de Satanás, que está dominando o povo político. Não estou falando de política, estou falando do povo. E pior que o chefe, tanto no Congresso como na Assembleia Legislativa, todos os 2 chefes são esquerdistas e estão fazendo a maior barbaridade, que não aprovou ainda porque o da direita é maior e não aceita. Devemos orar a Deus, porque já pensou, uma criancinha de 8 anos chegou em casa e disse, papai, disseram na escola que eu não sou homem não, eu posso ser uma menina. E aquela velha coroca, sem vergonha, que eu não sei nem o nome, nem quero saber, querendo doutrinar, um bocado de criança, tudo assistindo ela dizer, hoje eu decidi, né? Eu estou feliz que hoje eu sou trans, vai-te embora, mulher. Vai-te embora com essa desgraça. A ponto, o camarada que está representando a educação, parece que Deus botou ele meio já porque sabia que ele ia ser macho, meio ser forte. É o tal de Nicolas. Ele disse, pais, não bote seus filhos na escola não, porque você está botando ele na mão de lobos. Ensina seu filho a aprender a ler, tudo, para até que ele tenha uma idade de não aceitar essas coisas, porque estão treinando eles para serem humanoides. Humanoide é uma coisa que é fraca. Não sabe se é homem ou se é mulher, humanoide. Está vendo o que é que deu? Então, eu gostei muito da pregação do irmão Olivandro, que ele mostrou bem profundo. O irmão Olivandro realmente ele prega muito bem. E
estou dizendo aqui para vocês, é hora de orar mais, de jejuar, de ler mais a Bíblia, ler a mensagem, todo dia pedir a Deus misericórdia. Eu preciso fazer isso, todos nós precisamos, e lembrar que a cada dia que passa está muito mais próximo desse estopim explodir. Quando explodir, nós iremos nos encontrar nos ares com o nosso Deus. Amém? E aqueles que estão defendendo essas coisas vão se arrepender a ponto de desejar que um dedo molhado de nós coloque na boca dele pelo calor do fogo infernal que eles estão sentindo. Então, irmão, vou ler só um pouquinho aqui de Romanos da próxima semana, se Deus quiser. Eu conto no meu que eu leve 2 ou 3 semanas, mas é melhor, irmãos, é melhor, porque esse assunto é o que está diretamente ligado a nós, é o assunto das virgens nécias. Olha, uma das parábolas que parece tão simples, uma das parábolas mais tremendas que Jesus Cristo deixou para nós foi a virgem nécia, ou seja, aquelas pessoas que são religiosas. Hoje em dia, quando estão atacando o líder religioso, sempre dizem, ele sai com mulher na igreja. Teve um cara aí que disse coisas que estarrecedoras de acontecendo nas igrejas. São todos religiosos. Pega o evangelho, tem tudo na igreja. Tem um som lindo, tem coisas maravilhosas, tem bancos, aqui são bancos mais ou menos confortáveis, eles têm bancos que parecem umas almofadas, coisa, tudo parece maravilhoso. Tem tudo, não tenho falta de nada, tudo a gente tem abundância. E eu digo, tu és um desgraçado, está lá em Mateus 25, um desgraçado, miserável, pobre e nu, e cego, e não sabeis. Aconselho-te que de mim compres ouro para que te enriqueças, colírio para abrir os teus olhos para enxergar as coisas de Deus, que parece o modo deles falarem quando estão na política. Parece que eles são guerreiros, não parece que eles são religiosos, não. Tem um cara lá que mostrou ele pregando que a gente deve perdoar todo mundo, etc, etc. Aí o juiz perguntou, e essas pessoas que estão falando do Senhor, o que é que o Senhor diz? Eu não quero nada com eles, o Senhor acha que ele deve ser punido? Acho que deve. Aí mostrou de novo ele pregando, devemos perdoar o nosso irmão, ele deve ser punido. Então o mundo está desse jeito. Mas nós somos religiosos, nós cremos em Cristo, apesar de até crer em Cristo, ele crê de uma maneira errada, que ele crê em Jesus como a terceira pessoa, ou seja, eles estão crendo da doutrina apostólica romana. Então, para enganar o povo, Satanás é sabido, ele não ia dizer a igreja de Lúcifer, a igreja não, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas de Jesus Cristo só tem o nome ali. Então, meus irmãos, não devemos tratar ninguém com indiferença, porque cada um que chegar perto de você pode ser um que Deus mandou para conversar com você. E você dizer, irmão, vamos na igreja, vamos escutar isso. Não vai nessa onda não, que Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro. A Bíblia mostra. Se vocês esquecerem de ter muitas opções, lembre o que foi que aconteceu, que Isaías disse que a virgem conceberia, seria Deus conosco, mas como é o nome da criança que nasceu, é Jesus, né, Jesus Cristo, isso foi no 7,14, Isaías 7,14, e no 9,6, quem é aquele Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte? Quem é ele?
Não está apontando para um só. Mas você está vendo aqui quantos? Então se você está falando isso com amor, não com menosprezo, e aquela pessoa foi enviada por Jesus Cristo, ele para assim no tempo e olha para você, é mesmo. Todo aquele título era dado para aquele menino que nos nasceu, um filho que se nos deu. Então, o Senhor Jesus Cristo é o único Deus. Quando Jesus disse, lá no fim de Mateus, ide por todo o mundo, fazei discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ao diabo diz, olha aí. Aí você diz, Jesus Cristo não estava mostrando a Trindade, não. Jesus estava mostrando que Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Tanto é que todos os batismos foram feitos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, não podia terminar hoje mesmo, eu vou deixar para ler Romanos na próxima. Que Deus abençoe vocês. E a cada dia pense nisso. Quiser assistir, quem não assistiu a pregação do irmão Olivando, assista e peça a Deus a orientação. E quem quiser ler isso também leia. Mande para alguém, puder dar o like, não é para me fortalecer, não, que eu não estou lucrando nada com isso. O meu lucro com isso aí seria estar colaborando para que abra também a mente de algumas pessoas que estão desavisadas e que não façam toda a questão de botar seus filhos terros na escola. E quando botar na escola particular, já que você tem força, diga, se eu souber que estou ensinando isso aqui, eu tiro meu filho imediatamente. Para que não estrague a família. Eles querem estragar a família. Veja, eu já fui aposentado há mais de 10 anos. E naquela época já tinha chegando gente lá para ensinar as crianças. Elas não digam que vocês são homens ou são meninas. Porque vocês não sabem ainda. Isso é uma desgraça. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e as converta. Porque a ação delas está sendo colocada, as almas delas, no inferno mais profundo. Que Deus os abençoe, que Deus os enriqueça e que Deus abençoe esta igreja, que é a igreja de Abraão, igreja do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem puder, dê o like. Muito obrigado.